Sejam bem-vindos, este é mais um Às Terças com, em estúdio como sempre, os comentadores residentes do programa, neste caso os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. Vamos então para a conversa e para os temas que de alguma forma marcaram os últimos 15 dias, mais concretamente também um dos temas que tem estado quase sempre na atualidade por razões diversas e que de tempos em tempos também aqui temos trazido e que tem a ver com o plano diretor municipal. Um plano que continua de alguma forma a marcar passo ou não, o Cristóvão? Boa tarde a todos, antes de mais. Sim, naturalmente que todos gostaríamos, a começar por mim, que o assunto já estivesse fechado há mais tempo e, portanto, é verdade que tem marcado algum passo, embora não como... tenho que fazer pelo menos essa referência, não como... às vezes é difícil explicar isto a quem está de fora, mas não como noutros tempos, no sentido de dizer que anda-se há não sei quantos anos, certo, mas há algo que de 2016 para cá é diferente. É que, portanto, é verdade que formalmente a revisão do PDM começou em 2001, mas também é verdade que na prática teve parado depois uma série de anos, nomeadamente, ou particularmente, nos mandatos presididos por Curvelo de Sousa e Carlos Carrão. Portanto, o processo esteve parado. Houve ali uma fase em que, eu sei porque nessa altura acompanhei um pouco, em que o vereador, portanto, foi vereador com o plano de urbanismo, o arquiteto Vitorino Becerra, e que ainda tentou ali no início, mas depois também não tinha grande apoio político, até porque é preciso lembrar que ele estava eleito pelo Partido Socialista e na altura a maioria era PSD e, portanto, não havia assim não houve grande apoio político, e o PDM, para poder avançar, nomeadamente junto das entidades e com todas as dificuldades, tem que ter uma presença política forte. E eu acho que esse foi também, de certa forma, o problema ao longo de muitos anos. Reconheço ou admito que quando António Paiva, portanto, nos primeiros mandatos do PSD, quando António Paiva entrou, tinha alguma vontade, aliás, essa era uma das suas grandes promessas de campanha. Lembro que ele apresentou a sua tese de mestrado, que era precisamente sobre uma hipótese de novo PDM para tomar, mas depois também penso que rapidamente, enfim, desistiu, se calhar por todas estas dificuldades que já na altura se colocavam, e nos anos seguintes não houve mesmo. Entretanto, nós retomámos este trabalho em 2014, este processo, e em 2016, e essa é a grande diferença, em 2016, portanto, a Câmara concluiu aquilo que é a sua parte, ou pelo menos a parte leão do trabalho, aprovando a sua proposta e entregando-a à entidade competente, que é, como o próprio nome indica, a coordenadora, portanto, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, neste caso Lisboa e Val do Tejo, que é a entidade competente para nós aqui em Tomar. Portanto, Tomar e os municípios de Médio Tejo têm esta particularidade, também herança de um ex-ministro, mas que por acaso era nosso também presidente da Assembleia Municipal, Miguel Relvas, que nos deixou esta distribuição em que, para ordenamento do território, vamos à CCDR Lisboa e Val do Tejo, para candidaturas vamos à CCDR de Coimbra. Pronto, e a verdade é que desde dezembro de 2016, em que nós entregámos a proposta, entramos no chamado período de concertação. Portanto, em maio de 2017 houve a última reunião conjunta, portanto, a reunião da Comissão de Acompanhamento, com as 50 entidades que dão parecer sobre o nosso PDM, e de lá para cá temos vindo a mediar, a tentar rever alguns desses pareceres com cada uma dessas entidades, porque houve um ou dois pareceres negativos, na maioria das vezes porque é mais fácil dizer que não e depois ficar à espera desse diálogo. E, portanto, neste momento, e na verdade há vários meses, pelo menos desde outubro, novembro do ano passado, 2018, que nós temos um parecer para fechar, um dos 50, que é o que tem a ver com a REN, portanto, Reserva Ecológica Nacional, que tem essencialmente, portanto, cuja entidade competente principal é a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e depois a própria CCDR, que tem umas partes diretas, e depois, por outro lado, é a entidade que fecha. Portanto, a CCDR não pode dar o seu parecer final antes de todas as outras estarem. E é neste ponto que estamos. Aliás, lembro que houve a questão, que entretanto eu próprio também falei nisso numa reunião de Câmara, a questão aqui do Centro Histórico, enfim, tem a ver com essas matérias. E é a única questão que falta por marcar, tanto que há vários meses eu não vou a reuniões a Lisboa, portanto não temos mais reuniões marcadas. José Delgado,
O PSD tem responsabilidades aqui ou não neste todo este processo? São muitos anos, como já aqui foi referido, o processo esteve parado na altura em que o PSD era Câmara. Tem, de facto, responsabilidades acrescidas neste atraso, entre aspas, que o processo tem sido sujeito? As responsabilidades são sempre repartidas. A intenção foi arrancar com um PDM que resolvesse o problema de ordenamento do território e do Conselho de Tomar e arrancou com força e vigor. No entanto, depois desacelerou. Estando a mexer e a trabalhar num instrumento com esta complexidade, de facto, é diferente de dizer do que tentar que ele chegue ao fim. Eu lembro-me do vereador Cristóvão, da Presidente Anabela Freitas, quando a oposição dizerem que num ano resolvia um problema. É claro, depois se meter a mão na massa, a massa começa a escorregar pelos dedos. Eu nunca me lembro de ter dito isso ao José Delgado. Sim, foi dito na campanha que pensavam que era a coisa mais fácil. Mas depois e ganharam, têm que fazer o exercício e exercer as funções e não é bem assim. É a complexidade do próprio PDM. Depois tem outra coisa que é o número de planos pormenor existentes, que é excessivo para Tomar. A Tomar tem 5 ou 6 planos pormenor, ainda vem outro. Se nós os começarmos a contar um a um, ainda leva algum tempo de memória, mas são meia dúzia seguramente, que depois vêm... É mais tempo que vamos ter. Os planos pormenor estão também a demorar muito tempo, quer aqueles que estão a finalizar, entretanto há sempre alguma coisa que aparece na última da hora e temos adiamentos sucessivos. Temos o mais avançado, que é do Flecheira Mercado, que está novamente aqui com impasse, porque depois a APA pensa uma coisa, a Câmara pensa outra, há reuniões, mas depois as coisas não evoluem como devia ser. Falta aqui alguma eficácia e objetividade nestas negociações. Quando fala que há planos de pormenores em demasia, o que é que se poderia eventualmente ter cortado? Não nesta fase, obviamente, mas... Um PDM também resolve o problema do território, não é? O plano de pormenor, no fundo, pormenoriza aquilo que o PDM em si, em geral, permite. E vai mais ao detalhe na ocupação do solo. Mas isso demora tudo também muito tempo, porque há concelhos que quase não têm planos de pormenor. Tudo é resolvido através do plano diretor municipal, que abrange todo o concelho. Ou de planos de urbanização, que são ligeiramente mais simples, ligeiramente não, um bom bocado mais simples que os planos de pormenor. Antes do loteamento. Portanto, os planos de urbanização também que se fez muito aqui em Tomar, os planos de urbanização, que organiza o território já a uma escala menor. Depois a seguir temos o loteamento e o lote. Portanto, estes instrumentos, não precisávamos tanto plano de pormenor, porque para alterar, para ter um investimento, ou tem que suspender o plano, ou isto não funciona. Suspende, para. Se não suspende, não há investimento, não há oportunidade de algumas empresas se implantar. Portanto, estamos aqui um bocadinho de pescadinha de rabo na boca que vai embrulhando isto. Mas o mais importante de todos, dos planos de pormenor que nós temos, além da importância do plano mãe, que é o plano de pormenor de Tomar, é o das avessadas, que está a iniciar e já vai aqui com uns atropelozinhos, coisas que já deviam ter sido feitas no início, como o aumento de área em 10%, junto ao hospital. Foi pena não ter sido logo no início, ou de facto aqui uma falha de informação, o termo de referência e a empresa que está a dar apoio só agora deu essa informação, devia ter dado mais cedo, e é isto que nós temos que evitar. Depois, a Câmara não tem recursos humanos suficientes para tanta coisa. Não é possível. Não é possível que 2 ou 3 pessoas, técnicos, por os melhores que sejam, por maior capacidade tenham, consigam ir a tanta reunião e desenvolver este trabalho, mais o outro trabalho, licenciamento, também tem no seu posse. Portanto, há aqui também
falta de recursos humanos. Acho que a Câmara devia ter apostado mais. Eu defendo a prestação de serviços para tem que ser gente especializada a desenvolver isto, mas deviam ter outra prestação de serviços, e para mim não é uma despesa, é um investimento. Quero uma empresa que desse assessoria a tudo isto. O Cristóvão, já ouvimos ao PSD em outras questões dizer que a prestação de serviços é demais, digamos assim, eventualmente, ponho entre aspas. Depende do uso. Mas neste caso era uma solução para o problema. Sim, antes de mais, vamos lá sublinhar esta parte que é muito importante, que não existe essa ideia na comunidade, existe precisamente a ideia contrária, e eu próprio estou sempre que possível a sublinhá-la, que é, de facto, em termos de gestão do território, o município dispõe de poucos técnicos. Portanto, aliás, temos neste momento um concurso... Aliás, eu não resisto aqui a uma situação. Tem mais técnicos, não estão afetos a isto. Não estou a dizer que estão na unidade dos queimados. Não há cá unidade de queimados. Não foi isso que eu disse. Para muito só houvesse era alguma gaiola dourada, de alguém que ganha muito dinheiro e que faz pouco. Temos técnicos que... também na Câmara, que não estão afetos a este serviço. Isto é verdade, todos nós sabemos que poderiam dar uma boa mão a isto, que estiveram envolvidos em instrumentos de gestão do território nessa altura, que agora não estão, mas isso é uma opção de quem está no Executivo, e eu respeito. Agora, que se está a desperdiçar mão de obra, saber, é verdade. Essa referência vejo apenas como hipótese de um único funcionário, que ao dia de hoje não é funcionário do município. De resto não vejo nenhum outro que tenha estado envolvido neste processo, mas também é verdade que lá está, o processo antes de nós andou 16 anos ou 18, não me lembro, já lá vão 6 anos, já só, e portanto connosco, Hugo, esquece, isto não começou ontem, já são 6 anos. É verdade que tem quase 6 anos, mas eu devo dizer, e é essa a grande diferença, em que em 2 anos a Câmara fez o seu trabalho. Entre 2014 e 2016 a Câmara, é verdade, não começou tudo de início, teve que se aproveitar algum do trabalho existente, nomeadamente na definição de aglomerados e outras situações, teve que se aproveitar algum do trabalho existente que vinha, portanto, desde 2001, porque senão eram mais 2 ou 3 só para essa parte. Portanto, houve realmente aproveitamento daquilo que era possível aproveitar ou daquilo que era demasiado portanto, demorado para pegarmos nisso. Portanto, fez de facto, aproveitou-se algum trabalho, mas uma grande fatia do trabalho foi feito realmente de raiz entre 2014 e 2016. Portanto, a Câmara fez o seu trabalho. É verdade, e aí reconheço, eu próprio não esperava, 2 anos depois, da Câmara ter entregue a sua proposta na CCDR. Isto ainda não está resolvido. Mas apenas para dizer que também, infelizmente, enfim, neste caso, pelo menos para podermos comparar, não é caso único. Há 3 municípios aqui da zona que estão exatamente par a par. Andamos sempre aqui a ver quem é que vai conseguir acabar primeiro, porque entregámos na mesma altura e estamos os 3 na mesma situação. É Tomar, Orém e Santarém. São os distritos, os 3 concelhos do distrito de Santarém que estão mais adiantados e que entregaram na mesma altura. Ferreira do Zezer teve o processo suspenso, retomou relativamente recentemente, assim como a generalidade dos outros municípios à nossa volta. Aliás, em Lisboa e Val do Tejo são neste momento cerca de 40 os municípios que estão prestes ou em vias de vir a entregar a sua proposta. Não é o caso de Tomar e dos outros 2 que já referi, Orém e Santarém, que já entregaram há 2 anos e há alguns meses atrás, e portanto estão à espera. Isto para já, neste momento, para nós é uma vantagem, porque a própria CCDR se quer ver livre de nós, porque sabe que estão esses outros 40 municípios para entrar. Mas a verdade é que pronto. Mas como dizia, eu queria fazer referência a isso. Portanto, nós não temos pessoal de facto a mais, e o pessoal que é verdade que há um ou outro, sei lá, engenheiros, temos mais engenheiros, mas eles estão a fazer outras tarefas, quer dizer, se os retiramos daqui, falta ali, não é? Como tudo. Mas realmente na gestão do território nós temos falta de pessoal, tanto que abrimos um concurso que entretanto já fechou, está na fase agora da análise das candidaturas e tudo mais de arquiteto, mas ainda assim isto teve sempre, quer o PDM, aliás a equipa é a mesma desde 2001. No final, havemos de fazer as contas que tudo isto custou, nomeadamente com essa equipa. Portanto, a mesma equipa desde 2001, equipa externa. E também nas afeçadas e no flecheiro, já connosco temos uma equipa externa contratada, porque é impossível, de facto, ser feito internamente.
Tem é que haver sempre um acompanhamento interno e, portanto, há 2 pessoas praticamente a tempo inteiro internamente na Câmara a acompanhar e a fazer, no fundo, o trabalho conjunto e até depois do contacto com as entidades, que esse tem que ser feito pela Câmara e não pelas equipas contratadas. Mas, enfim, é de facto tem sido um longo calvário. Já agora, só para dizer que em relação aos planos pormenor, na verdade são bem mais. Nós falamos sempre dos mesmos 4 ou 5 que são os maiores, que é de facto o plano das Avessadas, o do Flecheiro, o do Centro Histórico. Temos ainda um outro bastante grande que é o do Açude, que vai precisamente, vem do Açude de Pedra até aqui à zona da antiga estalagem e da piscina Vasco Jacó. Portanto, toda essa zona faz parte desse plano. Mas depois temos outros mais pequenos. Toda a cidade está coberta por pequenos planos pormenor. Eram as chamadas OPGs, que na prática são planos pormenor, sei lá, a zona da Várzea, a zona aqui do bairro 1º de Maio, Praça de Torres, toda a zona da cidade, e depois fora da cidade temos outras zonas com planos pormenor. Lembro-me de os Pegões, embora esses sejam mais por interesse dos promotores, não é? E dessas zonas. Os Pegões, Vila Nova, Freguesia da Serra, enfim, temos vários outros locais. São investimentos, esses não nos preocupam tanto porque esses vão cair por força do PDM e das regras do PDM, vão cair se nada for feito, se nada for concretizado. Portanto, esses irão cair. O que é que muda em concreto com a aprovação final, quando ela acontecer, com este novo PDM? Em traços gerais, obviamente. Bom, há uma ideia que é muito importante combatermos e que não é fácil e de explicar às pessoas, que foi ao longo dos anos, com esta expectativa do PDM e para tudo se apontava ao PDM também como problema, há uma expectativa na comunidade e às vezes até de pessoas com responsabilidades que também ajudam a passar essa mensagem, que o problema é o PDM, resolvendo-se a revisão do PDM tudo se vai resolver. Não. Ou seja, nomeadamente na ideia de que alguém que tem o seu terreno não sei onde não pode construir ou não pode ampliar ou não pode, porque o PDM... Bom, na maioria dos casos vai continuar a ser assim. O PDM não serve para se construir em mais sítios. O PDM, ou seja, o Plano Diretor Municipal, é, como o próprio nome indica, um plano para definir, neste caso, áreas com diferentes formas de ocupação de solos, diferentes tipos de utilização, passagem das infraestruturas, etc. Enfim, uma panóplia muito grande de informações que fica contida no Plano Diretor Municipal. E tem aqui duas ou 3 regras base. Por exemplo, atualmente, com o PDM de hoje, aquilo que é o espaço urbano existente, ou seja, o espaço onde é possível construir, não tenho aqui uma percentagem certa, mas daria para 5 ou 6 vezes a população existente no concelho de Tomar. E isto é igual em todos os outros concelhos, não é? E, portanto, uma das regras é que, obviamente, o solo urbano, o solo onde é possível construir, reduza e, de alguma forma, se concentre. Portanto, um dos princípios, e esse foi precisamente uma das partes que nós, de alguma forma, aproveitámos do trabalho que já vinha de trás, é a definição dos aglomerados urbanos, ou seja, em cada aldeia o que é a zona realmente de construção e o que é depois espaço agroflorestal, reserva agrícola, reserva ecológica, enfim, todas as outras imensas classificações de solos. Portanto, um dos princípios é a definição, a consolidação dos aglomerados urbanos, e apesar de tudo nós vamos continuar com cerca de 90 e alguns, não lembro o número exato, mas são 90 e alguns aglomerados urbanos, ou seja, as aldeias no nosso concelho, e ainda 60 e alguns aglomerados rurais, que são pequenos espaços mais pequenos ainda, com uma dúzia de casas. Agora, fora destes espaços, desengane-se, e é preciso passar esta mensagem a quem acha que, resolvida a questão da revisão do PDM, se vai passar a poder construir. Não vai. Mas há zonas onde nós não conseguimos, porque depois lá está, nestas negociações, chamemos-lhe assim, com as muitas entidades, houve coisas que nós tivemos que deixar cair em relação àquilo que era a proposta da Câmara. Eu dou um exemplo, Carvalhais Figueiredo. E para fechar aqui esta intervenção, Carvalhais Figueiredo, que foi das últimas zonas do concelho que nós fechámos, porque lá está, nestes 2 anos houve situações, pelo menos com algumas entidades, nós andámos a ver quase metro a metro quadrado do concelho. Na zona de Carvalhais Figueiredo, como sabemos, é uma zona, desde logo tem uma área muito grande que é leito cheia. E não estamos a falar de uma área urbana consolidada como é o nosso centro histórico. Não, estamos a falar de uma zona que era essencialmente, de facto, terrenos agrícolas e onde, em muitos casos, foi-se construindo, em muitos casos até ilegalmente. E, portanto, há a expectativa de que muitas dessas situações se possam vir a legalizar. Vai ser muito difícil, porque, nomeadamente neste caso, no que tem a ver com RAN, Reserva Agrícola Nacional, mas também com REN, Reserva Ecológica, naquela zona
não conseguimos com nenhuma das entidades garantir aquilo que se chama a desanexação, a desafetação da RAN. Portanto, que pelo menos nos sítios onde já há construção a gente conseguisse legalizar o existente. Porque esse foi outro dos princípios, apesar de um plano ser para futuro, mas queríamos muito com este plano, pelo menos tentar legalizar a grande maioria, sabíamos que nunca seria a 100%, mas a grande maioria das questões existentes, algumas com 20, 30 anos ou mais, no nosso concelho. Em muitas vamos conseguir, mas também em algumas outras não vamos conseguir. Eu dou um exemplo, associações, a maioria das associações, coletividades do nosso concelho estão ilegais, pelo menos as fora da cidade, na cidade estão praticamente todas. Essas conseguimos prever, portanto, para 90 e muitos por cento a maioria vai ser possível legalizar, porque foram previstos a ampliação, que os sítios onde estão sejam de facto considerados espaços urbanos e, portanto, permitir a legalização ou a ampliação a legalização das ampliações que foram sendo feitas ao longo dos anos, enfim, um conjunto de situações. Mas há, de facto, muitas que vão ficar de fora e que o município não pode... Um plano não consegue satisfazer todas as pessoas. Claro. O plano tem que definir bem, de uma forma clara e objetiva, o uso do solo nas mais diversas vertentes, não é só na habitação. Tem as reservas agrícolas, ecológicas, etc. As linhas de água, o património existente, as zonas de proteção, as ARUs, portanto, tudo isto vai ser contemplado. Mas a importância de um plano, apesar de injustiças que vão acontecer imensas, porque não se consegue, as juntas, claro, muitas estão insatisfeitas, outras nem tanto. Os proprietários, portanto, qualquer proprietário acha que no seu terreno é que se deve toda a gente cria ali uma zona urbana na sua zona. Mas aqui a virtude e o caminho é esse por questões de segurança, ambientais, de infraestruturas, etc, nós temos que concentrar especialmente nas zonas rurais os aglomerados, para que vamos reabilitar os que existem e não fazer novos. Portanto, fazer uma gestão coerente desta situação. Porque é mais fácil os transportes escolares, é mais fácil ir lá alguém com uma carrinha e vender peixe, que ainda hoje, e voltou novamente a esta situação, às aldeias, é mais fácil fazer saneamento, abastecimento de água. Portanto, o plano contempla tudo isto e é isto que tem que fazer. E quem vem cá investir no Concelho de Tomar tem que saber ao que vem. Claro. E Tomar tem que lhe oferecer de forma clara e objetiva quais são os usos disponíveis. Não é só habitação, pode ser para explorações agrícolas, de desporto, de lazer, de náuticas. Temos aqui, felizmente, uma imensidão de situações que Tomar vai oferecer. E isso é muito importante. Disse há momentos que o plano das avessadas nasceu um bocadinho torto já. Já vem com o chito agora, já desde o início. Em que é que se a precisão está no adro e já caiu um andor. Desde 97, desde que ele está feito, que ele está pronto. Tanto que não deu em nada. Mas as expectativas há 40 anos, 30, 40 anos, eram totalmente diferentes de hoje, em termos de uso. Hoje, nesse tempo, nem se pensava quase em reabilitação. Eram um pouco os loucos que andavam a reabilitar. Hoje, também é verdade que há a força do turismo, que foi a alavanca, foi a grande alavanca, não foi mais ninguém. Foi o turismo. O turismo entrar em Portugal da forma como entrou, depois a necessidade de oferta de dormidas através do alojamento local ou de outras situações, porque a hotelaria não tinha capacidade, nem tem ainda, para responder, apesar do número de hotéis terem aumentado exponencialmente, mas ainda estamos aquém a procura ainda é superior à oferta. E isso, de facto, em Tomar nota-se, veio alavancar um pouco também a indústria da construção, nomeadamente da reabilitação, vai fixando algumas pessoas, não é o suficiente, e o problema da fixação das pessoas ainda é um problema muito importante. Um PDM bem organizado, se nós conseguirmos captar empresas, vamos começar a conseguir que os jovens fixem. E não é só os jovens, a população dos 40, 50 anos que saíram, foram para Angola, por todo lado, e com a crise estão espalhados pela Europa e não voltam. É esta ideia que eu percebo, que a ideia agora para as avessadas é um pouco também um investimento na área
É o grande nicho, o grande ninho de empresas que vai ser criado ali. Podemos chamar assim. Vai ser a autoestrada do desenvolvimento que vai passar por ali. Há outras situações, mas de forma coerente, organizada e com qualidade, porque os parâmetros vão estar bem definidos, será ali. Hoje, todos sabemos que a procura é muito superior à oferta. Não há terrenos. Temos a zona industrial, o parque industrial, como queiram. Parque empresarial. Vão-se libertando terrenos, vão-se encaixando algumas empresas, mas isso não é suficiente. Tem que haver dimensão, tem que haver exposição, e isto, as Avessadas vai oferecer isso. Por isso é que tem que se ter muito cuidado. As equipes envolvidas são as mesmas, portanto isto não estica. Isto é a grande complicação. Os gabinetes têm que trabalhar atempadamente. Não podem vir passado um tempo. Agora, afinal, era preciso mais isto. Não pode. As coisas têm que ser planeadas e organizadas. Mais vale perder algum tempo no planeamento e organização atempado. Nesta fase já estamos aí, digamos ainda assim. Falta muito tempo. A precisão vai mesmo do Adra. Que o Andor, é verdade. Espero que não caiam mais. Porque pensou-se agora aumentar a área em 10%. O mal não é, acho bem que se aumente, devia estar era já no início. Não era possível. Devia estar era no início. Tinha que se pensar a coisa... A CCDR não nos deixava. E agora deixou. Tem que se apertar, é o que eu disse. Nós temos que fazer valer as situações. Nós temos que ter força nas entidades, nas tutelas, não temos que ter medo de bater o pé. É mais fácil dizer, não é? Os caminhos, porque isto muitas vezes também tem que se lidar com pinças. Nós sabemos que a coisa não é como trilhadora que resolve, mas a coisa tem que ser assertiva e os gabinetes têm que trabalhar. Especialmente no PDM teve aqui muito problema através dos prestadores de serviços. Aliás, eu assisti a algumas apresentações que vi menos esclarecido do que quando entrei. Portanto, tudo isto também é preciso gerir, é preciso contratar os melhores para vir a desenvolver estes instrumentos. Também não há assim tantos para pegar nestas situações, mas é preciso uma entidade que acompanhe isto e vá corrigindo alguns desvios. Isto é complexo, ninguém nasce a saber disto, isto é uma evolução de vida, até há um grupo de várias empresas que trabalham nisto, mas não são assim tantas, e os grandes especialistas às vezes são muito teóricos, e não havia assim tantos PDMs quanto isso, e está-se a aprender também com estas situações. Se calhar quando acabarmos estes instrumentos é que estávamos afinadinhos e ainda podemos ir dar assessoria aí a alguém fora. Mas acima de tudo... PDMs, quer dizer, todos os municípios têm PDM. Sim, mas o primeiro foi feito, como nós sabemos. O primeiro sim. Foi à pressão. Até eu conheço uma ou duas aldeias que não está lá, na minha zona. Portanto, não estão no PDM na altura. Portanto, hoje há outros instrumentos. E claro, já há mais experiência em relação a isso do que nesse tempo, mas acima de tudo tem que ser objetivo e tem que se conversar com as entidades antes para queimar etapas, porque se fazemos um parecer, depois eles dizem não, isto para tudo, depois, isto 6 meses, é um instantinho. É o que nós temos andado a fazer. Aliás, mas ainda não saltou nenhum fora. Só para explicar esta questão dos 10%, só para explicar, nós num primeiro momento e nas primeiras reuniões que fomos tendo com a CCDR sobre isto, pura e simplesmente não nos davam abertura para nada. Aliás, eu disse isto ontem em reunião de Câmara, e tenho dito inclusivamente nas reuniões que tenho tido até com os proprietários daquela zona, até para perceberem que ou se faz agora ou não se faz mais nada no futuro, porque a primeira posição da CCDR era não, o que está feito está, o que não está feito tivesse. E aquilo que nos queriam impor era que o plano pormenor das Avessadas pura e simplesmente caísse. Ao cair, aplicava-se toda a regra do PDM, ou seja, neste caso,
a grande generalidade daquela zona passava a ser Era amputar o a desenvolvimento. agroflorestal, portanto deixava de poder haver qualquer espécie de construção. Isto não fazia sentido nenhum, as infraestruturas estão lá e há necessidade quer da consolidação Essa da força cidade, foi importante. quer Não foi portanto, tudo mal, dos não é? investimentos. Não, mesmo aquilo que ontem, por exemplo, Eu acho que podiam ter queimado era várias etapas. isso é o que temos feito. Aliás, a história dos 10% é por isso, porque inicialmente o que nós conseguimos abrir foi, ok, então a gente autoriza, mas só para uma faixa. Pois, nós, mas é nós tentativas, sabendo, não é? e nós começámos a trabalhar nisso, formalizámos em setembro essa faixa. Agora, Espero formalizámos que haja os outros mais 10%. eficácia a partir de agora. É isso que nós exigimos da Câmara. não é? E só para terminar, aquilo que ontem em reunião de Câmara aprovámos, por exemplo, aquele parecer, homologando um parecer de uma jurista, neste caso uma das mais conceituadas juristas na área do urbanismo, da Universidade de Coimbra, foi precisamente a Câmara a dizer, não, mas nós não aceitamos aquilo que a CCDR nos está a querer impor, a nossa posição é esta e está aqui a fundamentação jurídica. Tivemos duas situações com parceiros das entidades opostos. Espero que Pois, corra a favor porque de a tomar. CCDR acha que não. Positiva é a notícia também deste, digamos, passado dia 1 de abril, que é o arranque do PART, o Plano de Apoio à Redução de Tarifário. Já Delgado, estamos a dar, de facto, um passo muito importante em termos de muitas questões, inclusive ambientais, não é? Porque... A questão da mobilidade passa também por esta questão, não é? Porque muitas vezes os meios estão aí, mas os custos são tão elevados que as pessoas acabam por não utilizar ou não utilizar tanto por dificuldades. Isto começou em Lisboa e Porto, reduções muito grandes que vão dar um bom benefício às famílias. Temos situações que passam de 150, 160 e mais para 40. De facto é uma coisa muito importante na economia das famílias. Isto estava inicialmente previsto só para os grandes e em boa hora o Médio Tejo e a Lesíria uniram-se e conseguiram ir também este aproveitamento positivo, não é? Esta situação que irá ajudar muito também as famílias do Ribatejo, em especial aqui de Tomar. Tomar é uma das zonas que vai ser beneficiada e vamos ter aqui um eixo de Tomar a Vila Franca que vai ter uma redução de 40% do tarifário, ao abrigo da redução tarifária no âmbito do Programa de Apoio à Redução de Tarifários. Portanto, é nesta base, para já por um ano ou dois, depois vamos ver. Há que depois é outra luta que vem aí, não se pode dar agora e tirar a seguir, não fazia sentido. Alguém vai ter que pagar isto, não sei se vai ser o Estado, se vão ser as autarquias. Tudo indica que crescentemente serão as autarquias. Mas para já é positivo. É positivo. Depois, quando chegam a Vila Franca, os utentes entram no tarifário de Lisboa. Portanto, pagarão 40 euros no trajeto seguinte. Isto representa uma economia muito grande. Portanto, estas medidas... Cerca de 100 euros mês quem tenha passe de Tomar Lisboa. 100 euros é muito dinheiro numa família, se for uma pessoa ou duas, é muito dinheiro mesmo. Dá para fazer muitas outras coisas, dos mais diversos tipos. E isto são medidas positivas. Agora vamos ver até quando, para já está implantada, não é mentira, apesar de ser 1 de Abril, é verdade. Em Tomar as pessoas estão com esta expectativa e vão ter de facto a partir de hoje, mas com implementação uma parte só a partir de maio. Que é só a partir de maio, aqui na questão ou seja, a parte que é da ferrovia, correspondente à área metropolitana, ou seja, a parte que é de Vila Franca para lá, portanto corresponde à área metropolitana de Lisboa, entrou já em vigor ontem, dia 1, e a parte restante entra em vigor a partir de 1 de maio, portanto... O senhor está de férias? Verdade. Quem é que está que dá o parecer. Pois se calhar, pois não Isto sei. é verdade, estamos em Portugal. O funcionário que resolve este problema é capaz de, não sei, mês de férias. Mas pronto, Isso sei que na totalidade é só a partir de 1 de maio e não é confesso, não tendo de memória todos os valores, mas sei que no caso da ferrovia, portanto quem faça Tomar Lisboa, tenha o passe mensal Tomar Lisboa, são cerca de 100 euros de poupança e realmente é algo muito significativo. Aliás, eu diria que no país
por muito que já sabe, qualquer medida está sempre sujeita à crítica e tem sempre visões diferentes, mas eu diria que esta é talvez das medidas com mais impacto no dia a dia de mais cidadãos dos últimos anos. Não me recordo, francamente, de uma outra medida que tenha um impacto concreto tão grande em tantas pessoas, porque é preciso perceber que só na área metropolitana de Lisboa e Porto, nas áreas metropolitanas, de facto são dezenas de milhares de pessoas que todos os dias circulam e, portanto, isto tem um impacto real na economia dessas famílias e, portanto, também no que isso depois pode representar em termos de contribuição para as economias até locais, porque as pessoas vão ter mais dinheiro para gastar ao fim do mês, não é? Mas depois também ao nível ambiental, porque isto obviamente pode contribuir para que haja mais pessoas a deixar o carro em casa e a circular nos transportes públicos, e isso é muito importante. Claro que há a questão de que, havendo essa natural previsão do aumento de circulação, enfim, os veículos, não é? Seja a ferrovia, seja os autocarros, seja o que for, os barcos, também no caso das travessias no Tejo, tenham que corresponder também em qualidade e em quantidade, mas isso é um percurso que tem que ser... Há um pormenor aqui muito importante. Isto vai aumentar a mobilidade neste tipo de transportes, vai aumentar o número de passageiros. Agora é preciso que as infraestruturas de Portugal no ferroviário tenham capacidade para responder a esta situação, senão vai ser o caos. Portanto, o próximo trabalho já é saber de que forma é que a REFER, vamos chamar a REFER para situar melhor, as infraestruturas de Portugal respondem a esta situação. Não vamos querer latas de sardinha para as pessoas irem enlatadas até Lisboa. Vai ter que haver mais carruagens. O setor rodoviário vai também ter que responder. Mas isto tem aqui vários níveis de benefício, não é? De benefício. Emissões de carbono vão diminuir também, porque vão pessoas a utilizar menos o carro, porque acaba por ser muito mais favorável ir de comboio do que ir no carro próprio. Portanto, em termos de energia e de ambiente, a coisa também vai melhorar. Agora, a grande dúvida é se as infraestruturas de Portugal, e sabendo nós os problemas que têm havido, especialmente o ramal de Tomar, que isto não tem corrido muito bem, longas esperas e carruagens que não são, quer nos horários, quer em número, não são suficientes. Vamos ver como é que as infraestruturas de Portugal conseguem responder isto. Isto é o grande desafio. Estamos aí para ver. A ação é positiva, é de louvar. O esforço que se fez para que esta situação acontecesse. Portanto, agora vamos ver como é que é esta resposta, porque se não houver uma resposta eficaz e objetiva e em quantidade que permitam a qualidade do transporte, podem depois aparecer outros problemas, nomeadamente em termos de segurança. Esperemos que não. Há que responder. Deve de haver capacidade, senão não se avançava para uma situação destas. Se não houvesse capacidade, seria de facto muito mau dar uma coisa positiva e depois essa situação positiva ser inquinada por falta de resposta de entidades que têm a responder à altura. Temos falado da ferrovia, em termos rodoviários, rodoviário do Tejo tem também aqui, digamos, esta vertente de capacidade de resposta, portanto, todo este movimento que se pode vir a gerar. Antes disso, queria fazer referência também aos nossos, já agora, portanto, no caso de Tomar, não é só para a questão da deslocação, nomeadamente para Lisboa, mas temos também a questão dos transportes urbanos. Portanto, aqui no caso dos transportes urbanos em Tomar, os TUTs, também aliás, desde ontem, dia 1, que está em vigor, também a redução tarifária. Portanto, neste momento, o passe geral a 8,5€ e depois os familiares, os juvenis, os estudantis, os séniores, uma série de outros na casa dos 5€, se não estou em erro. Passe mensal. E, portanto, enfim, esperamos que também seja uma contribuição para que, desde logo, também a taxa de utilização seja superior. E depois, já agora, dizer que nós estamos a rever alguns dos trajetos, embora isso, à partida, já venha a ser não o município, mas a comunidade intermunicipal, em quem nós e outros municípios delegámos esta competência há algum tempo atrás.
Mas já agora, não esquecendo e não escondendo que é um dos grandes problemas do município, é a questão do estudo, porque desde que existem, vão lá cerca de 20 anos, que a média de prejuízo é na casa dos 300 mil euros ano, e portanto é um problema que nós, a atual liderança tem vindo aqui a refletir e a pensar como encontrar soluções, até porque neste momento temos outro problema, que é os autocarros, são 5, têm 20 anos e, portanto, enfim, não estão já nas melhores condições, dão mais despesa de manutenção do que propriamente às vezes de horas de utilização e, portanto, para quando os elétricos. É isso que estamos a estudar possibilidades, a ver se, nomeadamente, se no âmbito desta gestão mais conjunta por parte da CIMT, portanto da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo, se também consegue, até porque o Ministério do Ambiente também já anunciou que vai haver candidaturas para autocarros elétricos e, portanto, é isso que estamos a tentar também prevenir e precaver que haja realmente a renovação da frota, mas também a melhoria na taxa de utilização, porque efetivamente é um prejuízo grande. E depois o próprio modelo de gestão, na minha opinião, não foi muito bem pensado na altura. Portanto, aliás, Tomar tem aqui um modelo diferente da generalidade dos outros concelhos à nossa volta, que é, só para explicar, o modelo de gestão. Portanto, na altura o município comprou os autocarros, os 5 autocarros são propriedade do município, mas os motoristas, por sua vez, são contratualizados, portanto é um contrato que o município tem com a rodoviária do Tejo, os motoristas são funcionários da rodoviária do Tejo, e a própria, digamos, a cobrança, portanto a venda de bilhetes é também gerida pela rodoviária, sendo certo que nós, em bom rigor, também não conseguimos bem controlar, isso não foi previsto na altura do contrato, a quantidade efetivamente obviamente temos que confiar na rodoviária, mas a verdade é que não temos meios para fazer essa verificação, porque isso não foi previsto na altura do contrato, não é? E hoje é muito fácil fazer esse controle, mas é preciso que a entidade com os carros elétricos é uma boa oportunidade para a Câmara começar a preparar as questões que têm a ver com a produção de energia através dos painéis solares e energia fotovoltaica para depois abastecer estes carros e outros do município que têm que caminhar para esta situação. E há aí fundos disponíveis, é hora de Tomar ter uma política amiga do ambiente, com emissões de carbono a tender para o zero. Portanto, há aí um grande esforço nacional e não só. Tudo caminha para esta situação. E utilizar as coberturas dos pavilhões, dos edifícios municipais, é o grande caminho para que se produza energia. A própria Câmara produz energia, consegue fazer concessões que ao fim de X anos, ao benefício dos investimentos voltarem para a Câmara, com exploração direta, e isso é o grande passo, que é produzir a própria energia, investindo em carros elétricos para ser um contributo para a energia zero, quer nos transportes escolares, quer do município, quer nos autocarros, quer todas as situações, e não só, na própria energia que se gasta nos energias, nas águas quentes do pavilhão. Tudo isto, há aqui uma necessidade de evolução que está na hora de atacar esta situação, e há fundos suficientes para que Tomar avance rapidamente neste alinhamento. Muito bem, vamos para o terceiro tema. Estamos-nos a aproximar do fim. Lojas históricas, José Delegado, é também um tema que esteve em análise na última reunião de Câmara, segundo julgo de saber. Sim, ainda ontem assim falei, e já não é a primeira vez. Nós temos um plano pormenor desatualizado, temos um novo procedimento para um novo plano pormenor para o centro histórico, temos o problema da REN, portanto, mas não vamos falar nos planos pormenor agora, mas não temos nada que regule de forma eficaz e objetiva o nosso património histórico, patrimonial e cultural. É preciso um regulamento. É preciso um regulamento eficaz e objetivo, em que cada pessoa saiba exatamente o que é que tem que preservar e o que é importante. É preciso um regulamento que defina quais são as lojas, os edifícios, as fachadas, as portas, as janelas, tudo isto. Nós temos uma riqueza imensa, basta dar uma voltinha pelas zonas históricas, temos janelas
com um valor imenso, portas que vão desaparecer se não for feito nada, os azulejos, as cantarias e as lojas históricas ou antigas, aqueles estabelecimentos e as entidades tem que ser preservado tudo isto. É preciso o mobiliário que está nessas lojas. Muitas vezes, e como dizia o vereador Cristóvão, muda de ramo e vai-se património que já nunca mais se apanha e se calhar não há outro exemplar disponível. Portanto, há que fazer um levantamento, loja, edifício a edifício, daquilo que é importante. E na fase de licenciamento, além da sensibilização das pessoas, na fase de licenciamento, ter isso como condicionalismo. Se tem uma fachada de azulejo importante, tem que manter. E isso vem como condicionalismo, uma obrigação. Se é uma janela, uma porta que é única e que tem um valor histórico imenso, tem que ser preservada. Então, mas são os proprietários que têm que assumir isto. Hoje há fundos e pode haver benefícios fiscais e há outros benefícios para estes proprietários. Se o arrendatário tem uma renda baixíssima, por que não arranjar aqui uma forma de compensação? Portanto, mas tem que ser feito. O importante é fazer. Senão há património que nós vamos perder. O Cristóvão, rapidamente também, esta questão. O município está naturalmente aberto a esta questão. Sim. Só uma nota em relação ao tema anterior, só para dizer que muito daquilo que o delegado disse tem razão, mas boa parte já está-se analisada e outras estão em andamento, nomeadamente a questão de painéis solar em algumas coberturas, a questão dos veículos elétricos que o município venha a adquirir. Há várias coisas que estão a andar e a seu tempo também serão vistas, ou aliás anunciadas e comunicadas. Mas sobre esta questão, eu diria no essencial que o plano pormenor do centro histórico, apesar de ser de 99, se não estou em erro, tem efetivamente uma necessidade de revisão e tem várias questões que não fazem muito sentido. Mas, ainda assim, naquilo que tem a ver com a proteção do património, a maioria das regras está lá. Há às vezes uma certa vontade, bem à portuguesa, dos proprietários tentarem fugir às regras que não lhe parecem bem, não é? Nomeadamente, eu dou um exemplo básico. Alguns, claro, obviamente. E alguns técnicos que também sabem que assinam termos de responsabilidade que podem ter consequências bem graves nos termos da lei, também de alguém que não cumpra, e às vezes há alguns técnicos que, enfim, têm alguma liberdade criativa naquilo que assinam. Aliás, nós já alertámos alguns que eventualmente teremos que, nós, município, começar a atuar num caso ou outro onde começa a ser um bocadinho... Tem vários casos no Conselho Disciplinar porque com situações dessas. Eu percebo que às vezes a pressão dos proprietários é grande, mas a verdade é que os técnicos sabem que têm leis para cumprir, é para isso que estudaram e é para isso que são profissionais e, portanto, aquilo que assinam tem que corresponder à realidade. Mas, dizia, em relação ao património, a maior parte das situações estão previstas. Em alguns casos, e isso é, aliás, português, às vezes até há regras a mais. Portanto, neste caso não é que haja muito uma necessidade de novas regras. Temos é que todos, coletivamente e em comunidade, perceber que as regras são para cumprir. Se estão mal, mudam-se, mas se existem é para cumprir. E nem sempre há essa vontade ou a consciência da necessidade e de que essas regras existem por um motivo. De facto, é a proteção do nosso património. Dou um exemplo. O nosso centro histórico faz parte da sua identidade a questão dos logradouros. Portanto, a cidade de Tomar tem muito, no fundo, uma certa herança, podemos lhe chamar até árabe, eventualmente, porque tem muito esta característica da generalidade das casas, tinha o seu quintal interior, com o seu poço, obviamente que ao longo dos anos, e o plano pormenor prevê precisamente a salvaguarda desses logradouros, não só por uma questão de identidade, mas também por uma questão de não impermeabilização dos solos. Claro que há sempre a tentativa, e nós sabemos que em muitos casos ao longo dos anos, muitos desses logradouros foram tapados. Isso não quer dizer que, entretanto, as pessoas tenham os seus edifícios legais, porque muitos nem sequer se viu, porque isso foi feito a posteriori, ou de licenciamento, ou sem ser licenciado. Eu diria que a única questão onde efetivamente as regras não estão para já, não há regras que protejam, é de facto no mobiliário interior
das lojas do nosso centro histórico. De facto, não há nenhuma regra que defina a preservação de mobiliário característico ou histórico. E aí sim há essa necessidade. Para tudo o resto, a azulejaria, até há uma legislação nacional recente que define as regras, as fachadas estão protegidas, as coberturas, os logradouros, a generalidade das situações está devidamente... É bem diferente nós termos numa licença a dizer que aquele azulejo não pode ser retirado, não pode ser substituído e ser omisso. Regulamento, regulamento sim ou não, Cristóvão? Nós queremos alterar. Lá está, não se trata de Custa-me regulamento. É o plano Não, é o plano pormenor inventado, vai durar muito tempo. Nós já temos de ter um instrumento. O regulamento tem que estar com base em alguma coisa. Neste caso, tem que ser com base no plano. O plano pormenor tem um regulamento associado. Agora, e nós já assumimos, aliás, já formalizámos essa alteração. Agora, acima de tudo, neste caso, quer dizer se toda a gente cumprir, não vamos ter grandes problemas com a salvaguarda do nosso património. Aliás, eu dei este exemplo ontem em reunião de Câmara. Nos últimos 3 meses, ou do início do ano para cá, ou do final do ano passado para cá, só no centro histórico, nós eu neste caso, porque é um despacho do vereador, tive que decretar pelo menos uma meia dúzia de embargos no centro histórico. Já não digo no resto do concelho. Aí às vezes com as pessoas, com consciência. Houve um cidadão que foi ao balcão único, eu dei este exemplo também em reunião de Câmara, e disse ao balcão único às funcionárias que sabia que o que ia fazer é ilegal, mas ia fazer à mesma e queria fazer. Estamos a falar de coisas um pouco diferentes. Mas nós temos muitos casos assim, Estou a falar da salvaguarda do património. Mas é disso que estamos a falar, porque este caso era alguém que pretendia destruir uma fachada. Acho que atuaram e bem. Vamos naturalmente poder voltar a este tema em futuros programas. Vamos ter que ficar por aqui. Muito obrigado. Obrigado mais uma também. edição Às Terças com. Semana. Muito obrigado mais uma vez. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.